Olá, tudo jóia? Aqui é a professora Ana Grazielli. Estamos em mais uma videoaula do nosso curso online de e-commerce e marketing digital. Nessa videoaula, a gente vai se dedicar um pouco mais a explorar o marketing digital com a principal ferramenta que é utilizada para que ele funcione, que é o marketing de conteúdo. Já ouviu falar disso? Então, vamos conversar um pouco ao longo desta nossa videoaula. Bom, o assunto que nós vamos apresentar, que a gente vai discutir aqui então, é o marketing de conteúdo. Vamos falar o que é isso, vamos dar alguns exemplos de canais utilizados para fazer o marketing de conteúdo acontecer, como ocorre a construção de persona, que é um ponto-chave para qualquer estratégia de marketing de conteúdo e também para marketing digital. Vamos falar sobre a diferença de marketing de conteúdo e marketing de mídia, sobre estratégia editorial e sobre aplicações de marketing de conteúdo. Mas antes eu vou tirar esse óculos porque está dando reflexo no meu vídeo, tá certo? Então, é sobre isso que a gente vai tratar nessa nossa conversa aqui, tá certo? Então, começando aqui por uma definição, vamos dizer que marketing de conteúdo é um conceito que ainda não é que está em definição, mas é que existem muitas definições a respeito dele. E essa definição que eu trago para você, ela está em inglês, mas a gente faz aqui uma tradução, digamos assim, mais espontânea, né, deste conceito. Significa que marketing de conteúdo é toda abordagem de marketing estratégico que é focada em criar e distribuir informação, conteúdo consistente, valioso e relevante. Conteúdo que consegue, de forma muito clara, atrair e reter uma audiência, ou seja, pessoas interessadas naquilo que está sendo dito. E essa audiência atraída, de alguma forma, vai se reverter em vendas, ou seja, vai ser convertido em operações de vendas e isso certamente será convertido em lucro para a empresa. Essa definição, que é do Instituto de Marketing de Conteúdo lá dos Estados Unidos, traz de uma forma bastante clara o que significa essa estratégia, ou seja, produzir informação, produzir conteúdo para disponibilizar para as pessoas e na medida em que elas acessam esse conteúdo, elas também conseguem depois se motivar a acessar os outros recursos da empresa e também os seus produtos e serviços. Então, olhar para essa possibilidade de conversão de vendas a partir da utilização da disponibilização de conteúdo. E aqui é bacana a gente fazer uma observação de que a própria internet acabou mudando muito com o tempo. Antigamente, achava-se que a internet era coisa para amador, as coisas que eram colocadas lá, os vídeos, os textos, não eram tão profissionais assim. E hoje virou um negócio de gente grande. Então, para atuar na internet de forma bacana, competitiva, é preciso ser muito bom. E quando a gente fala de comércio eletrônico, que utiliza as ferramentas de marketing digital, é também preciso trazer essa ideia de marketing de conteúdo junto para poder fazer tudo funcionar, tá certo? E o marketing de conteúdo, ele se baseia numa ideia bastante bacana, que é a ideia do funil de vendas, tá? Eu coloquei aqui essa imagem aqui do funil de vendas, que até traz aí um pouco o pessoal até brinca que, isso é japonês, hein, professora? Não, não é não, né? Na verdade, a brincadeira aí com o tofu, o mofu e o bofu, na verdade significa os níveis distintos que a gente tem dentro de um funil de vendas. Funil de vendas é essa figura cônica que você está vendo aqui no centro do nosso slide, que tem ali na borda superior, tem ali o tráfego, depois segue-se visitantes, leads, oportunidades e, por fim, os clientes. Então, demonstra, na verdade, todas as etapas pelas quais um cliente passa quando ele de repente só está passando e dando aquela olhadinha até chegar, efetivar a compra e virar um divulgador da nossa empresa, tá certo? Para cada uma dessas etapas que a gente está
detalhando aqui nessa figura, existem recursos diferentes de conteúdo que são utilizados. Então, lá na etapa inicial, na etapa de cima, que é o tráfego, onde a ideia é, a pessoa, é como se fosse numa loja física. A pessoa está passando na rua e, de repente, dá uma olhadinha, na internet é bem por aí. Ela está passeando, navegando na internet e, de repente, resolve dar uma olhadinha no seu site, na sua loja virtual. Então, nessa etapa, o que a gente identifica? Existe, de fato, a tomada de consciência daquele indivíduo para aquela oportunidade, para aquele produto, para aquela empresa. Tá? Então, nesse sentido, algumas ferramentas são mais utilizadas. O blog, as imagens, né, por si só, os podcasts, newsletter, infográficos, que é uma ferramenta bastante interessante, bacana, tá? E atualizações das mídias sociais. Mídia social mesmo, tá? Então, são canais onde você coloca vídeos, áudios, diferentes de redes sociais. Aí, quando a gente tem a conversão, né, dos visitantes para os leads, ou seja, aquele cara que estava passeando, navegando na internet, de repente parou, provocou interesse e entra na sua página. E ao entrar nessa página, ele começa a buscar informação sobre o produto e busca sério essa informação, ele se torna um lead, ou seja, um potencial cliente. Nessa etapa, o conteúdo ele pode ser veiculado de uma forma mais eficiente, utilizando white papers, webinars, cursos gratuitos e e-books. E aí, quando ele passa de um potencial cliente para chegar junto e quase efetuar a venda, depois efetuar a aquisição e virar um divulgador da tua empresa, tem a etapa que é chamada de conversão, na qual a gente utiliza outros tipos de conteúdo, como os depoimentos, os casos de sucesso, os cupons de desconto e também as webinars. Então, o que eu quero que você entenda é que, dependendo do lugar onde o cliente está no funil de vendas, ele vai ter que receber um tipo de conteúdo diferente e por um meio de divulgação igualmente diferente, tá certo? Essa é a grande sacada da utilização do marketing de conteúdo aliado ao funil de vendas. Aqui a gente tem mais um exemplo de utilização do funil de vendas para cada uma dessas etapas e as ferramentas que são mais, digamos assim, adequadas para aquele momento, tá? Então, aqui no topo do funil, que é aquele momento inicial do cara que está navegando na internet ou passando pela rua e dá uma olhadinha, o objetivo é apresentar uma solução de acordo com a etapa, sempre, todas elas vão ser assim. Só que essa solução, ela vai diferir de acordo com a etapa no qual o indivíduo está. Então, para quem está dando aquela passadinha, as palavras-chave que você vai utilizar no seu marketing de conteúdo são as palavras dica, problema, resolver, upgrade, melhorar, otimizar, prevenir. É o típico, assim, posso te dar uma dica sobre como resolver esse problema? E aí vem a ferramenta que você está utilizando, o VA prefere utilizar. E aí os formatos das ferramentas que a gente já comentou no estágio anterior. Quando o indivíduo está no meio do funil, ou seja, ele já é um lead, ele já tem interesse, é um potencial cliente, pode virar cliente, as palavras típicas que a gente vai utilizar nesse conteúdo serão solução, serviço, fornecedor, ferramenta, dispositivo, software, aplicativo. Então, a palavrinha solução, ela já vai levando o indivíduo a acreditar que aquele produto e aquele serviço, de fato, zeram a necessidade de solução de problema que ele tinha. E para aquele cara que já está no final do funil de vendas e está ali pronto para comprar, ou já comprou, ou comprou e ainda mais gostou e quer repetir a experiência e replicá-la, então já vale a pena trabalhar com palavras como comparação, versus esse, compensação, prós e contras, vantagens e desvantagens, benchmark, avaliação, teste. Então, usar estas palavrinhas-chave auxiliam bastante na hora de compor o conteúdo que será disponibilizado pelas ferramentas que a gente escolher. E essa é uma decisão crítica, uma decisão chave para que a gente consiga implementar a nossa estratégia de marketing de conteúdo de forma eficiente, tá certo?
Então, presta atenção nisso. Olha em que etapa está o teu cliente no funil de vendas para direcionar o conteúdo específico para ele.